A segunda epístola de Paulo a Timóteo. Para quem não sabe onde é, fácil, fica depois de 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vou ler do versículo 3 até o versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8, que vai dizer assim: Dou graças a Deus, a quem desde os seus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avóloide e em tua manhãmice, e estando certo que também em ti. Por essa razão te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de alegria e de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sente adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O pastor já orou. Quero complementar a sua oração. Feche os seus olhos, Pai. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Complementando, Senhor, a oração do teu servo, meu Pai. Manifesta mesmo, Senhor, a tua graça, a tua presença. Senhor, queremos sair daqui, Senhor, renovado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Essa palavra que primeiro fala comigo, Senhor. Essa palavra que primeiro me confronta, Senhor. E assim, meu Pai querido, fala conosco, Espírito Santo. Manifesta, meu Deus, a tua presença, Senhor. E assim, meu Deus querido e meu Deus amado, que possamos sair daqui essa noite, Senhor, diferente, meu Pai. Pronto, Senhor, para fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos 2 Timóteo, meus irmãos, nós entendemos que Paulo, ele é um apóstolo muito abençoado, muito usado por Deus. Ele escreve 2 cartas ou 2 epístolas a Timóteo. Para quem não sabe ainda quem era Timóteo, ou quem é Timóteo, ou quem foi Timóteo, para que você entenda, a história vai dizer que a tradição que Timóteo tinha cerca de 16 anos quando ele e a sua mãe se converteram ao cristianismo. E depois de uma visita que o apóstolo Paulo fez na casa deles, na região de Listra, Paulo ele cria agora um vínculo com o jovem Timóteo. Quando ele, apóstolo, dirige-se a palavra a Timóteo como meu filho na fé, meu filho Timóteo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele agora vai ver um jovem Timóteo. E a história vai dizer que Paulo escreve a primeira carta a Timóteo quando Timóteo tinha cerca de 21 anos, um jovem ainda, porém com uma grande responsabilidade. Quando Timóteo, aleluia, está ali liderando a igreja da Ásia Menor, Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, lhe doutrinando, lhe ensinando. Paulo agora vai escrever a sua primeira carta a Timóteo
No capítulo 1 é interessante que Paulo começa a saudar o jovem Timóteo. Paulo vai começar a falar com Timóteo dizendo: Timóteo, meu filho na fé, graça e misericórdia da parte de Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, esteja convosco. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, roguei para que você permanecesse em Éfeso, e te admoestei acerca de certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão, aleluia. Não se ocupe com fábulas e genealogias, que antes promovem mais discussão do que serviço para Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação, visto ao amor que procede de um coração puro e uma consciência boa, e de uma fé sem hipocrisia. Desvia-se de algumas pessoas e dessas coisas. Paulo escreve a primeira carta a Timóteo e doutrinando o jovem Timóteo. Paulo vai começar alertando Timóteo sobre o seu ministério, para que ele não dê ouvido a fábulas, nem genealogias sem fim, a muitas histórias, a muitas conversas, porque muitas pessoas se pronunciavam a essas coisas, mas não para trazer uma edificação, mas para promover discussões acerca da palavra de Deus, e nada era aproveitável. Paulo, quando escreve a primeira carta para Timóteo, ele vai alertar a Timóteo dizendo: Timóteo, você vai exercer a liderança, mas se prepara e toma cuidado com certas pessoas, toma cuidado com certas conversas, que tem pessoas que vêm mais para trazer contenda e discussão do que mesmo obra de Deus, palavra de Deus. E se nós olharmos para os nossos dias, infelizmente nós vemos isso no meio do mundo, no meio da igreja. São leis que as pessoas fazem contra o Evangelho, são pronúncias que fazem contra o Evangelho de Cristo, que promovem muito a discussão do que a edificação. Paulo está alertando ao jovem Timóteo. Paulo continua a sua carta no capítulo 1 de 1 Timóteo, aleluia, falando, ensinando, alertando o jovem Timóteo. No capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Paulo já fala para Timóteo: olha, Timóteo, é dever de todo homem orar. Você tem que orar por todos os homens, com súplicas em oração e intercessão de graça a favor de todos os homens. Paulo primeiro orienta e ensina o jovem Timóteo, depois ensina dizendo: você tem que orar por todos os homens, porque há só um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Paulo está querendo dizer: não é você que vai fazer essa mediação, não sou eu que vai fazer essa mediação, mas quando você orar por todos os homens, é o Senhor Jesus Cristo, através da oração, que vai mediar a sua oração diante de Deus. Paulo continua ensinando ao jovem Timóteo, e Paulo agora vai continuar dizendo, ensinando: olha, você orar para todos os homens é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, a qual a si mesmo deu em resgate por todos, o testemunho que se deve, aleluia, prestar em todos os tempos oportunos, por qual fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mostre os gentios na fé e na verdade. Paulo está ensinando, Paulo está doutrinando o jovem Timóteo. Capítulo 3, Paulo vai admoestar Timóteo sobre os deveres dos bispos e dos diáconos e presbíteros na casa do Senhor. Ele vai ensinar como o diácono tem que se comportar, vai ensinar como o presbítero tem que se comportar. Isso é uma epístola bem pastoral, para uma liderança, para você que exerce uma liderança
liderança, você, aleluia, vai aprender com Timóteo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando chegamos no capítulo 4 do livro de 1 Timóteo, Paulo vai continuar dizendo: ora, o Espírito afirma apressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônio, pela hipocrisia falam mentira, e o que tem cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebidos com ação de graça pelos fiéis e porquanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo está alertando ao jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, vamos, aleluia, falar coisas que são contra a palavra de Deus, que não estão na palavra de Deus, alguns ensinos. Muitos apostatarão da fé, e essa palavra de muito tempo atrás tem se cumprido no dia de hoje. Quantas pessoas voltando atrás, quantas pessoas desistindo, quantas pessoas parando no meio do caminho, quantas pessoas apostatando da sua fé, não crê mais, não serve mais, aleluia, vai de acordo com o que o mundo ensina, doutrinas de demônios, doutrina de mentirosos, doutrina de enganadores, e estão aí neste mundo, e não é diferente, aleluia, nos nossos dias. E Paulo está alertando a Timóteo, dizendo: toma cuidado, Timóteo, se prepara, Timóteo. E ele continua falando com Timóteo, dizendo, expondo essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, alimentando-se com a palavra da fé e da doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velha conduta. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exército físico por pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, e agora há de ser fiel a esta palavra, e é digna em ter aceitação. Ora, para fim de labutamos e nos esforçamos sobre modo, enquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordeno-te que ensine essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão entre os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Paulo está ensinando a Timóteo, e ele está explicando para Timóteo: toma cuidado, Timóteo, mas o que você tem que fazer é meditar nessa palavra. Não dê ouvido a fábulas profanas, de velhas condutas, aleluia. Não dê ouvido àquilo que falam para você que não edificam, mas, aleluia, medita na palavra do Senhor, mas se prepara na palavra do Senhor. Aí Paulo continua dizendo para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão entre os fiéis. E agora Paulo vai continuar dizendo para Timóteo: não despreze o dom de Deus que há em ti, a qual foi concedido mediante profecia ou imposição de mão dos presbíteros. Mas essa coisa, e nela se diligente, para que o meu progresso te seja manifesto. Tem cuidado a ti mesmo e da doutrina, contra nestes deveres, porque fazendo assim, salvará a ti como os que te ouvem. Paulo está alertando a Timóteo o que ele vai enfrentar na sua liderança, o que Timóteo vai enfrentar no seu ministério. Aí Paulo termina, aleluia, o capítulo 4 dizendo: não despreze o dom de Deus que há em ti. O que é desprezar o dom de Deus que há em ti? O desprezo vem de algo que eu não dou valor. O desprezo vem de algo que eu faço pouco caso.
Essa palavra, meus amados e meus queridos irmãos, que foi para Timóteo, um jovem, um líder, aleluia, há muito tempo atrás, se cumpre hoje sobre nossas vidas. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer coisa, você tem um dom de Deus sobre a tua vida. Não despreze este dom. Não faça pouco caso daquilo que Deus te entregou. Não faça pouco caso daquilo que Deus confiou a você fazer. Como é que eu desprezo o dom de Deus que há em mim? Toda vez que eu tenho uma oportunidade, digo não, eu desprezo o dom que Deus me deu. Quando é para mim fazer o que eu sei fazer, eu não faço. Eu desprezo o dom de Deus que há em mim. Paulo está dizendo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas tu também não despreza o dom de Deus que há em ti. Timóteo tinha aproximadamente 21 anos quando recebeu esta carta, ainda um jovem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra é para você. Talvez você diz: mas eu não sou líder, eu não exerço uma liderança. Mas se na tua casa só tem você como serva de Deus, você é a líder da tua casa. Se na tua casa só você que entregou sua vida a Jesus, você é o líder da tua casa. E tem um dom de Deus sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então não despreze isso, aleluia, dentro da sua casa. Não despreze isso dentro do seu trabalho. Não despreze isso aonde você esteja, aleluia, porque há um dom de Deus sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui no culto, talvez você, aleluia, assim como Timóteo era um jovem, você é um jovem na presença de Deus, aceitou Jesus agora, está caminhando, mas ninguém despreze a tua mocidade, porque há um dom sobre a tua vida. Paulo continua ensinando para Timóteo. Oh, glória, aleluia. Interessante, meus amados e meus queridos irmãos, que Paulo vai doutrinando o jovem Timóteo. Segundo estudiosos, vão dizer que a primeira carta, a primeira epístola de Timóteo foi escrita e recebida pelo jovem Timóteo quando ele tinha cerca de 21 anos. E a segunda carta de Timóteo, que é o tema dessa campanha, aleluia, vão dizer que ele recebe quando ele tem cerca de 40 anos. Se passou cerca de 19 anos. Só que Timóteo, aleluia, tinha uma amizade muito grande com Paulo. E Paulo confiava no jovem Timóteo. Oh, glória. Agora Paulo está numa situação difícil, porque Paulo já está ciente que está perto de acabar o seu ministério. Está pronto para ser entregue, aleluia, ao mártir. Paulo agora está numa situação difícil, meus amados e meus queridos irmãos. E o jovem Timóteo, que agora não é mais jovem, recebe a segunda carta numa situação difícil. Talvez com medo, talvez preocupado, porque ia ter que dar, aleluia, continuidade ao ministério. Ia ter que dar continuidade, aleluia, aquilo que Paulo tinha começado. Só que agora ia ser sem Paulo. Só que Paulo tinha ensinado a ele. É por isso que na carta, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo começa dizendo: meu filho amado, graça e misericórdia da parte de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o interessante é que Paulo está lá escrevendo a carta e ele fala assim: ó, lembro das tuas lágrimas, estou ansioso para te ver, para que eu transborde de alegria. Aí Paulo vai lembrar algo e vai dizer assim, ó: pela recordação que guardo da tua fé, uma fé sem fingimento, a qual primeiramente habitou na tua voz e na tua manhanice, estou certo que também habita em ti. O interessante, meus amados e meus queridos irmãos, que quando Paulo vai falar do dom de Deus que havia sobre a vida de Timóteo, na primeira carta, ele escreve no capítulo 4. Primeiro ele ensina, primeiro ele fala, primeiro ele vai alertar Timóteo. No capítulo 4 ele fala: não despreza o dom de Deus que é em ti. Só que agora, na segunda carta, ele já fala no primeiro capítulo. Lembra, Timóteo, aleluia, recordo-me da fé sem fingimento,
a qual habitou primeiramente em tua avó Lódia, em tua mãe, e eu tenho certo que habita em ti, que era uma fé não fingida. A fé que ele tinha era uma fé, irmãos, verdadeira. E agora eu entendo que quando Paulo lembra a Timóteo, dizendo: eu me lembro, Timóteo, da fé que tu tinha, a fé que vinha da tua mãe, a fé que vinha da tua avó. Timóteo se converteu com 16 anos. Então quando Paulo ele fala assim: a fé que vinha da tua avó, a fé que vinha da tua mãe, que agora habita em ti. Aí Timóteo, eu creio que ele se lembra quando a avó dele cantava o hino da harpa, que ele estava lá ainda criança. Aí eu me lembro, aleluia, como se fosse Timóteo lembrando dos ensinamentos que a avó dele dava, o louvor que a avó dele cantava. Aí ele já começa a despertar algo, trazendo a memória. Ele está preocupado porque Paulo vai e ele vai ficar sozinho. Mas agora Paulo desperta nele uma fé e ele diz: é verdade, eu não tenho uma fé fingida, é uma fé verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo completa dizendo: e te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti. Aleluia. Meus queridos e meus amados irmãos, Timóteo está numa situação difícil, preocupado, com medo, ansioso talvez, com 21 anos, aleluia, só que agora ele está com 40 anos praticamente. Paulo vai despertar nele, vai dizer assim: olha, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Essa palavra, meus irmãos, é muito forte para as nossas vidas, porque quando você está dormindo, se eu estiver nessa cadeira dormindo, eu vou estar lá, mas eu vou estar dormindo. Se alguém vier e tocar em mim, eu vou despertar, mas eu estava lá. Há um dom sobre as nossas vidas que está dentro de você, só que está dormindo. Meu Deus! Porque as preocupações, as lutas, as dificuldades, o medo fazem com que aquele dom fique adormecido dentro de você. E o que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer é: desperta o dom de Deus que há em ti. O interessante, meus amados e meus queridos irmãos, aleluia, é que o diabo, ele sabe o nosso potencial mais do que nós. E você tem um potencial grande. Eu estou pregando essa noite para grandes pregadores, levitas, mas precisam despertar aquilo que Deus te entregou. Eu estava lá em casa orando e eu pensei, eu disse: meu Deus, poderia fazer uma campanha de milagre, de bênção, de cura. Aí Deus disse: não, eles precisam despertar o que tem dentro deles, porque quando você despertar o dom de Deus que é em você, aí você vai ver o milagre, você vai ver cura, você vai ver providência, você vai ver aquilo que Deus tem para você. Desperta aquilo que está dentro de você essa noite. Fala para a pessoa que está do seu lado: desperta o dom de Deus que há em ti. Tem umas pessoas que foi mais ousada, tocou, né? Você falou. Agora pega nela assim, faz assim, ó: desperta o dom de Deus que há em ti, ó. Você está entendendo que quando você toca, até aquela pessoa que estava com sono, dormindo, se acordou já não está dormindo mais. O Juliano agora já está nativo, oh glória. Você percebeu a diferença? Que eu não desperto o dom de Deus com palavras, eu desperto o dom de Deus com atitude. Então saia daqui essa noite não dizendo: eu vou despertar, não. Saia daqui, mude sua atitude, ore mais, jejue mais, busque mais, peça para Deus, diga: Deus, qual é o dom que eu tenho? O que é que precisa ser revelado em mim? Para que o Senhor me chamou? Porque eu tenho certeza que este dom, a partir de agora, aleluia, já está sendo desperto sobre a tua vida. E o interessante, meus irmãos, que eu quero abrir um parêntese sobre isso: o diabo sabe o seu potencial mais do que você, e você está aí dormindo.
Eu vou usar eu como exemplo. Por quê, pregador? Sabe por que ele sabe o teu potencial mais do que você? Porque um dia ele governava a tua vida. Porque um dia ele mandava em você. Mas hoje ele não manda mais. Eu quero usar eu como exemplo. Por quê, pregador? Quando eu não conhecia Jesus, eu assaltava. Então a ousadia que eu tinha para fazer um assalto, hoje é a mesma ousadia que eu tenho para chegar lá no drogado, na boca de fumo e dizer: Jesus te ama e quer mudar a tua vida. A mesma ousadia e vergonha que eu não tinha para estar no pagode, dançando, gritando, falando, é a mesma ousadia que quando eu estou indo lá para Itapevi pregar, sempre no trem, eu dou uma palavra no meio daquele povo. Então, meus amados e meus queridos irmãos, você precisa despertar este dom que está sobre a tua vida. Aleluia! E a mesma ousadia que você tinha lá fora. Tinha pessoas aqui que lá no mundo, eu fiz se mexesse com ela ia mesmo em tudo, ia para cima, ia brigar e falar: tem essa ousadia para pregar a palavra, para evangelizar, para fazer aquilo que Deus te chamou. Aleluia! E Paulo agora está dizendo: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Nós observamos que Timóteo estava preocupado, porque Paulo vai terminar a frase dizendo: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não deu espírito de covardia, mas Deus deu espírito de ousadia. Foi por isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser covarde, para guardar o dom para você. Deus te chamou para usar o dom que Ele te deu. Deus te chamou com essa ousadia que você tem. Devagarzinho, do seu jeitinho, mas comece, pregando ali para o seu funcionário, pregando para o seu cliente, para o que você está pregando aqui. Mas uma coisa é verdade: desperta o dom de Deus que há em ti, aleluia. E Timóteo, depois disso, meus irmãos, Paulo continua dizendo: ser participante comigo das meus sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. É este poder de Deus, aleluia, que fortaleceu Timóteo para continuar na caminhada. É esse poder de Deus que te trouxe aqui essa noite, aleluia. E você vai sair daqui essa noite, meus amados e meus queridos irmãos, com certeza com desejo de orar mais, de buscar mais, de jejuar mais, de fazer a obra de Deus. Você não vai desprezar mais o dom de Deus que há em você, não. Quando alguém disser: limpa a cadeira, eu limpo. Vamos ajudar? Vou ajudar, porque você tem um dom de Deus sobre a tua vida. Agora você fica de pé em nome de Jesus. Paulo ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo era apóstolo, era um ministro. E aqui nessa casa nós temos ministros, nós temos profetas, homens e mulheres de Deus. Então, meus amados e meus queridos irmãos, durante esta campanha, no final da mensagem, o pastor vai estar aqui. Já quero chamar o louvor na frente. O pastor vai estar aqui, os pastores, pastor Rogério, evangelista Fábio. Quero chamar o diácono William também aqui para frente. Enquanto o louvor estiver louvando, enquanto o pessoal estiver louvando, você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você. O pastor vai impor as mãos sobre a sua cabeça e vai declarar: e este dom que está sobre a tua vida. Se você crer hoje mesmo, você já vai sair daqui pregando no trem, já vai sair daqui pregando no ônibus, já vai sair daqui louvando, aonde quer que você chegar, porque é esse poder de Deus que vai habitar sobre a tua vida. Então vem aqui, irmão, com fé mesmo. Eu quero que todos venham participar, entendeu? Quando as irmãs começarem a louvar, vem o pessoal aqui, faz uma fila aqui, ó, vai passando. Pastor Rogério, evangelista Fábio, nosso diácono William também. Vai estar orando também por você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Todos entenderam, meus irmãos, a mensagem? Aleluia. Pois tome posse dela sobre a tua vida. Amém? Os irmãos vão